Olá, passando aqui no começo do vídeo para pedir que você se inscreva, deixe o like e comente alguma obra para eu trazer. A obra de hoje está muito boa e o nome vai estar na descrição. E no começo de tudo, vemos um esqueleto todo acabado se rastejando. O pobre coitado, impotente, vê a sua mestra, uma súcubus de cabelos vermelhos, sendo atacada por um cavaleiro com uma espada, pensando que não foi capaz de protegê-la. Implorando para que parem, ele estende sua mão para tentar inutilmente alcançá-los, mas é atacado por trás por um homem com um escudo. A escudada foi suficiente para desconectar a cabeça do tronco e rolar até próximo do corpo de sua mestra, que se encontra caída em uma poça do próprio sangue. O esqueleto, vendo sua mestra, pede desculpas e diz que não foi forte o suficiente para conseguir protegê-la. Olhando para os dois homens que os atacaram, o esqueleto se joga em direção a um deles e, com a boca, ataca o pé do homem, arrancando um pedaço e ficando todo ensanguentado, pensando que queria ser mais forte. Até que então, tem seu crânio despedaçado com uma pisada. Vemos uma mensagem dizendo que todas as condições foram atendidas e que o nível de assimilação caiu de 97,3% para 94,8%. No escuro, nosso proto-esqueleto se questiona se a morte era assim. Tudo estava acabado e diz que recebeu um fim apropriado por ser um esqueleto patético e que deveria descansar agora. Porém, escutando um barulho muito alto, diz não poder descansar assim e pede para que fiquem em silêncio. Vendo o céu de uma grande floresta, o esqueleto se levanta de sua cova, perguntando se está sonhando. Olhando em volta, pensa que aquele lugar é familiar, enquanto é observado por alguém usando um capuz. Uma janela aparece, dizendo ressurreição completa, nome não dado, soldado esqueleto nível 1, mais de status 36, e os atributos 29 de saúde, 23 de força, 18 de agilidade e 9 de sabedoria. O esqueleto, sem entender, se questiona o que é aquilo, mas a pessoa encapuzada se revela uma mulher de cabelos laranja, dizendo que seu nome é Rubia, e foi ela quem acordou o esqueleto. Ele, por sua vez confuso, pensa que se ela é a Rubia, significa que ela é a necromante que, 20 anos atrás, o transformou em um soldado esqueleto. Se levantando, pergunta se estaria sonhando, mas se não estiver, aquela garota seria morta por bandidos. Ele pensa que aquilo não era da sua conta. Mas lembrando de sua mestra e olhando para a garota, pensa que mudou de ideia. Saindo de sua cova, pega a mulher e a põe em seus ombros. Rubia, reclamando, pede para ele a colocar no chão, mas o esqueleto diz que vai proteger ela. Apreensiva, ela pede novamente para que ele a coloque no chão, mas o esqueleto ignora, pensando que se ele não consegue nem proteger essa garota, ele não tem razões para estar vivo. Quando de repente outra janela aparece, cenário classe S, Rubia High, iniciando. Em seguida, aparece mais uma janela, essa mostrando os status da Rubia. Nome, Rubia High, necromante de nível 1, 6 de saúde, 5 de força, 6 de agilidade, 12 de sabedoria e 3 de afeição. Além de que diz que Rubia possui um forte sentimento ligado ao prota. O esqueleto se pergunta se é o único que consegue ver essas janelas, mas novamente é interrompido pela Rubia pedindo para descer. Escutando um barulho, diz que para ela ficar quieta e que eles precisam se esconder. Escondidos atrás de uma pedra, veem dois homens montados em cavalos passando. Se lembrando corretamente, o esqueleto pensa que eles não eram bandidos, mas sim mercenários que estavam procurando pela Rubia. Um dos mercenários diz que eles deveriam voltar, já que não conseguiram ver ninguém. Rubia, aliviada, diz que essa passou perto, mas em seguida o prota pergunta se ela é uma fugitiva. Rubia diz ser a herdeira legítima de um lorde, mas em seguida vemos uma flecha voar e atingir seu ombro. O esqueleto, vendo um dos mercenários segurando uma besta, percebeu que eles fingiram ir embora. Rubia, machucada, é surpreendida pelo outro mercenário que chega por trás, zombando dela por dizer ser a legítima herdeira, dizendo ser o anjo da morte enviado pelo Lord Hyun. O mercenário, olhando e tentando pegar onde não devia, diz que antes de voltarem deveriam se divertir. Porém, antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, nosso querido esqueleto chega por trás com uma pedra enorme e acerta na cabeça do homem. Vendo Rubia preocupada, ele estende a mão, dizendo que ela não precisa se preocupar, pois ele irá protegê-la, mas antes que ele dissesse para eles dois fugirem. O homem que ele atacou o acerta na cabeça. Rubia, incapaz de fazer algo, observa seu esqueleto ser jogado longe, enquanto o homem questiona se ela sabe mesmo usar magia de necromancia e como um esqueleto pode ser tão forte. O esqueleto, caído no chão e com o crânio quebrado,
lamenta que acabou de receber sua segunda chance, mas mesmo assim não foi capaz de proteger algo, enquanto morre novamente. Um esqueleto pode morrer? Tipo, ele é um morto-vivo? Enfim, ele se vê novamente naquela floresta, confuso e se questionando o que aconteceu. Ele é interrompido por Rubia repetindo a apresentação que ela fez antes. Relembrando de seus últimos momentos, ele percebe que voltou para o mesmo lugar com as memórias intactas e que tudo é exatamente igual, exceto pela janela do sistema que diz memorando. Ele pode escolher entre 2 bônus. O primeiro, mais 20 de afeição com a necromante, e o segundo, mais 40 de resistência a ataques. Relembrando de ter sido atacado pelos mercenários, ele escolhe os 40 de resistência a ataques. Chamando pela Rubia, ela fica impressionada pelo esqueleto conseguir falar, mas o prota continua falando. Ele pede para que ela se esconda atrás de uma enorme pedra. Rubia, confusa, pergunta o porquê dela ter que se esconder. Ele responde que mercenários irão aparecer e pede para que ela confie nele. Rubia pensa um pouco e pergunta como ele sabe disso. O esqueleto, no auge do seu intelecto, diz que apenas sabe. Puta, jeito bom de convencer alguém. Rubia, logicamente, pergunta o que ele quer dizer com apenas sei. Mas antes que o esqueleto pudesse responder, escuta um barulho. A Rubia fica confusa, mas ele diz que não tem mais tempo e pede a adaga da cintura da Rubia, dizendo que vai proteger ela. A Rubia, apesar de desconfiada, entrega a adaga e corre para se esconder atrás da pedra. Vemos os 2 mercenários de antes chegando. Um deles, descendo o cavalo, pede para que o outro espere enquanto ele procura pela garota. Próximo à cova aberta, onde o nosso esqueleto está escondido, fingindo ser um esqueleto, fingindo ser um esqueleto normal. O mercenário se pergunta para onde ela foi, mas nosso esqueleto pega a adaga e, enquanto o homem está de costas, ele o mata. Comemorando o que conseguiu, ele recebe 3 mensagens do sistema dizendo que subiu de nível. Pensando que o próximo é o mercenário que o atacou da última vez, mas logo em seguida é atacado pelas costas, tendo seu crânio quebrado e caindo no chão. Uma mensagem do sistema aparece, dizendo que por ser atingido por uma arma contundente, o bônus foi ativado. O mercenário, perguntando se existe alguma masmorra por perto, percebe que aquele golpe não foi o suficiente. Diz que irá acertá-lo até virar pó. O esqueleto pensa que vai ter que matar aqueles 2, ou então eles continuarão perseguindo a Rubia. Renascendo, ele coloca os pontos que havia ganhado ao matar o primeiro mercenário, em agilidade. Ele conta que em sua terceira vida, ele conseguiu matar o cara do martelo, mas morreu com uma flechada do outro mercenário. Porém, em sua quarta vida, depois de conseguir muitos níveis, ele ficou muito rápido. Pondo medo no mercenário enorme, vimos que ele já matou o outro homem. O mercenário que sobrou se questiona como um esqueleto poderia fazer aquilo e, de repente, nosso prota tenta atacá-lo enquanto ele está distraído, mas ele desvia por pouco e, quando tenta acertar o prota, ele contra-ataca e finalmente conseguiu matar os 2. Rubia, saindo de seu esconderijo, pergunta se já acabou, vendo o resultado, suspirando aliviada. Nosso esqueleto fodão na chuva pensa que finalmente conseguiu proteger alguém. Vendo tudo o que o esqueleto fez, Rubia fica com muito medo. Nosso protinha puro osso nos conta que, pelo que ele conseguiu entender, sempre que morre ele renasce no momento em que foi revivido pela primeira vez. Voltando ao nível 1, mas mantendo todas as habilidades e status, além de receber o memorando de bônus. Diz também que sempre que expressa algo novo antes de morrer, ele ganha uma nova habilidade. Porém, o que mais o preocupava é que ele não sabe quantas vezes pode morrer e se tiver um número limitado de vidas. Porém, Rubia o chama perguntando se ele ouviu o que ela disse, mas o esqueleto responde dizendo que acabou viajando e pede para ela repetir. Aqui é possível ver que eles estão caminhando em uma caverna e o esqueleto está na frente segurando uma tocha. Então Rubia conta um pouco sobre sua história. Ela diz que seu pai era o lorde de um feudo e que sua mãe morreu quando ela nasceu. Seu pai era um homem honesto. Porém, há algumas semanas, o príncipe virou o novo rei, mas ele era obcecado por guerras, expandindo sua influência e melhorando o exército, e até mesmo concedeu títulos de nobreza a homens agressivos. Contudo, alguns poucos lordes pequenos, como seu pai, tentavam resistir a isso, até que um dia ela encontrou seu pai morto. O esqueleto, pensando sobre sua primeira vida, lembra que esse rei irá entrar em guerra logo. Um enorme ataque que buscava anexas todas as terras para o controle desse rei.
Essa guerra durou 9 anos e em seguida 16 demônios ressurgiram. Vendo Rubia chorando, o prota pensa que ela é só alguém que foi pego no fogo cruzado. Então ele diz a Rubia que ela não deve se preocupar e irá protegê-la. Ela sorri, dizendo que é engraçado ouvir isso de um esqueleto. O esqueleto pensa não ter poder para acabar com a guerra, mas deveria ficar mais forte para manter essa garota viva, imaginando sua mestra nessa garota. Rubia pergunta sobre irem para o vilarejo mais próximo e o esqueleto concorda. Em seguida, eles veem a saída daquela caverna. Os dois bastante animados. É possível ver pela cara de felicidade do esqueleto aqui. Se entreolham e correm para a saída. Lá fora, eles se encontram em uma montanha e a Rubia fica animada com a neve. O esqueleto nerd dizer que neve é somente água, mas a Rubia joga uma bola de neve na cara dele, reclamando dizendo que ele não tem muita emoção. O esqueleto, respondendo, diz que normalmente esqueletos não têm emoções. Depois de um silêncio constrangedor, Rubia diz que é melhor eles irem andando. Vemos Rubia escalando a montanha, enquanto diz que é muito íngreme. Ela pergunta se estão indo para Yublam. Chegando lá em cima, o esqueleto diz que sim e que eles vão chegar mais rápido se escalarem aquela montanha. Rubia, cansada de subir e ofegante, diz que eles vão precisar comprar uma armadura quando chegarem lá. Ele pergunta por que uma armadura, mas ela responde dizendo que ele não pode sair andando por aí daquele jeito. Concordando, ele diz que chamaria muita atenção. Rubia tenta dizer para fazerem uma pausa, mas pisa em falso e começa a cair da montanha. O esqueleto, se apressando, consegue segurar ela antes que caísse. Agradecendo, Rubia comenta que ele está sempre a protegendo. Pegando uma sacola, diz que eles estão quase lá, então a Rubia deveria aguentar mais um pouco. Então vemos eles atravessando a montanha e tendo dificuldade, escalando. A Rubia segurando o esqueleto quase caindo, eles caminhando. Até que a Rubia se vira para o esqueleto e diz que Yublam está logo na frente. Em frente ao castelo, Rubia diz que dessa vez irá proteger o esqueleto, já que ele não poderia entrar. Ela fala que vai sozinha, mas voltará logo. O esqueleto, preocupado, pergunta se ela ficará bem, mas a Rubia diz que vai e que isso não é nada em comparação com tudo que ele fez por ela. Indo embora, ela pede para ele esperar por ela ali. Então o esqueleto conta que esperou. Esperou 1 hora, depois 2. Até que se passou um dia, depois outro e mais outro. Então ele escuta alguém falando e se esconde para escutar. O velho, com um carrinho de mão reclamando de estar fazendo aquele serviço, diz que irá apenas jogar aquilo ali e ir embora. O esqueleto, lembrando dos momentos com a Rubia, vai andando para mais e mais perto. Até que vê jogado ali o corpo sem vida da Rubia. Lembrando de sua mestra, ele pensa que falhou em protegê-la de novo. Ali perto, o esqueleto observa 2 homens conversando. O primeiro conta que aquilo era frustrante. O outro se pergunta quem que imaginaria que ela iria cometer suicídio e reclama que o chefe bateu nele. O primeiro homem comenta que aquela mulher era uma mercadoria que não aparece o tempo todo e ele deveria estar com sorte do chefe ter só batido. O esqueleto, escondido, se pergunta sobre a mercadoria e o suicídio que acabou de escutar. O homem que havia apanhado se pergunta onde deixaram ela. O outro homem questiona se ele realmente iria fazer aquilo. E o outro responde que seria um desperdício jogá-la fora assim. O primeiro homem diz que irá voltar para a estalagem, deixando ele sozinho. O homem finalmente encontra o que estava procurando, o corpo da Rubia. Então ele solta sua espada e se aproxima dela. Porém, o nosso esqueletinho chega por trás e sorrateiramente pega a espada. Enfiando-a no homem, antes que ele fizesse qualquer coisa, diz que se ele se mover, ele o matará. O homem, tentando perguntar quem era o esqueleto, tem logo sua fala cortada, enquanto o esqueleto diz que ele que faz as perguntas. Em seguida, o homem aceita responder tudo que o esqueleto perguntar. O esqueleto pergunta o porquê daquela garota ter sido deixada ali. O homem responde que o dono da estalagem a trouxe. Depois, o esqueleto pergunta quem fez aquilo com ela. O homem responde que o líder dos guardas mandou e eles estavam apenas seguindo ordens. O esqueleto pergunta se o que ele estava prestes a fazer também eram ordens, mas antes que o homem respondesse, o esqueleto desfere o golpe final. O homem caído pergunta se quem o atacou era um esqueleto, mas morre logo depois. O esqueleto, observando a Rubia, se abaixa e fecha os olhos dela. Diz que então foi o dono da estalagem. De noite, vemos uma pessoa encapuzada caminhando pela cidade. E então, um homem atende à porta, perguntando quem seria uma hora dessas.
mas uma mão ossuda o empurra para longe e já sabemos quem é o encapuzado. O homem, se ajoelhando e assustado, pede para que ele pare, pois já disse tudo mais cedo e que não sabe de mais nada. O encapuzado pergunta sobre o que ele não sabe. O homem responde que é sobre os 2 membros da organização que vieram atrás da filha do Lord Eraste. O esqueleto, confuso, pergunta do que ele está falando. O homem, tentando se levantar, pergunta se o esqueleto não é da organização, mas o esqueleto, limpando o chão com o rosto do homem, diz para ele não se levantar. E então enfia a espada no piso, próximo à cabeça do homem, e pede para que ele apenas responda às perguntas. O homem, completamente aterrorizado, diz que 3 dias atrás a filha do Lorde apareceu lá e então os guardas a levaram. Preocupado, o homem pergunta se o esqueleto estava junto dela. Enquanto o esqueleto dizia que sim e que logo depois ele a encontrou morta, o homem rasteja tentando escapar, mas o esqueletinho brabo enfia a espada na perna do homem. Enquanto ele agonizava de dor, o esqueleto chegava mais perto e perguntava o porquê dela ter morrido, enquanto o homem pede para poupar sua vida. O esqueleto diz para ele responder rápido ou acertaria a outra perna. O homem diz que só entregou ela para os guardas e que não sabia que a matariam, pois o líder dos guardas apenas entrega as garotas para a sociedade necromante, para servirem como escravas. O esqueleto pergunta o que é a sociedade necromante, mas antes que o homem respondesse, a tatuagem em formato de cobra que ele tinha no pescoço começa a brilhar e se transformar em uma cobra de verdade. Enquanto o homem implorava pela vida, a cobra o estrangulava. O esqueleto, vendo aquilo, pensa em se tratar de uma maldição. Lembrando dos 2 mercenários, percebe que tem alguma relação entre a guarda de Yublam e essa sociedade necromante. Percebendo que atualmente ele é fraco, vê uma armadura no canto da sala, lembrando das palavras da Rúbia sobre comprar uma armadura para ele. Pensa que deveria ficar mais forte para que ninguém consiga o derrotar. Indo embora, pensa que só assim não perderá mais ninguém. Em outro momento, vemos o nosso esqueletinho armadurado caminhando por uma caverna e se perguntando se ali era o sepulcro dos espectros. Enquanto ele pensa que ali é uma pequena masmorra, mas deve servir por agora, ele vê um esqueleto com uma espada e escudo. Colocando a mão na cabeça, pensa que é constrangedor ter outros esqueletos nessa masmorra. Chamando o outro esqueleto, que fica confuso, ele tira o capacete e diz que também é um esqueleto, sendo assim, não quer ferir um camarada puro osso. Enquanto o esqueleto fica grunhindo sem conseguir responder, o prota pensa se ele era assim antes de encontrar sua mestra Súcubus, e que é lamentável não conseguir falar. Em seguida, pensa ser melhor procurar outra masmorra, então dá meia volta e diz até logo ao esqueleto com déficit de QI. Porém, assim que se vira, o sistema o informa que o chefe da masmorra apareceu. Confuso, ele escuta um barulho vindo de trás e, virando-se para ver um enorme esqueleto com chifres, uma massa e um escudo de ferro, além de uma aura azul que estava em seu peito e olhos. O esqueleto com déficit de QI está assustado e prestes a ser atacado pelo chefe esqueleto. E mesmo com o prota pedindo para ele parar, é inútil, e o chefe esqueleto despedaça o pobre esqueletinho. Digitem F esqueletinho com déficit de QI nos comentários. O prota, confuso, pergunta por que fazer isso com o camarada esqueleto, mas o chefe da masmorra apenas dá um enorme grito, fazendo com que os outros esqueletos da masmorra vão na direção do prota. Por sua vez, põe o capacete de volta e fala que avisou. Os 2 esqueletos odiadores de otakus vão para cima do prota, mas ele os despedaça com apenas um golpe, e em seguida usa a rolagem do Dark Souls para escapar do ataque do chefe esqueleto. Frente a frente ao chefe, pergunta se o chefe realmente quer acabar com ele. E correndo em sua direção, desvia por pouco de um ataque e acerta as pernas do esqueleto gigante. Mas isso não adiantou muito, pois logo em seguida é acertado pela arma do chefe e é jogado longe. Enquanto o esqueleto chifrudo grita, ele se apoia na espada e pensa que estava sendo otimista, achando que poderia vencê-lo apenas quebrando uma de suas pernas. Enquanto o esqueleto gigante se prepara para atacar, o nosso prota desvia e, de alguma forma que não conseguimos ver, pois o desenhista estava com preguiça, sobe na cabeça do chefe da masmorra. Ele, sabendo muito bem o ponto fraco de um esqueleto, ataca a cabeça do chefe. Após isso, o chefe morre e o esqueletinho sobe 5 níveis de uma única vez. E então ele vê que recebeu uma missão, balançar a espada 10.000 vezes, e tinha como recompensa a habilidade esgrima nível 1.
O esqueleto, pensando que somente por balançar a espada 10.000 vezes vai melhorar a sua esgrima, e como ele não precisa dormir ou comer, vai fazer bem rápido. Ele diz que vai conseguir treinar ali já que o mestre da masmorra morreu. Fora daquele lugar, vemos um grupo de 3 pessoas se aproximando da masmorra que o prota está. Uma mulher ruiva, com belos atributos, pergunta ao gordinho ao seu lado se ela vai ficar bem naquele lugar. O gado de armadura diz que ela não tem o que se preocupar, já que ele está ali. Uma mulher loira que os guiava pergunta se eles vão entrar agora na masmorra. Em seguida, vemos o prota balançando a espada e pensando que aquela missão era mais difícil do que ele pensava, pois se a postura estiver errada ou ele não se concentrar, o movimento não vai contar. Vendo na janela do sistema, ele já completou 7.520 vezes o movimento, de um total de 10.000 vezes. Falando que mesmo sendo difícil, conseguiu progredir muito, mas logo em seguida é interrompido por outra janela do sistema. Essa sendo uma mensagem da masmorra dizendo que um intruso apareceu. Então vemos o grupo de antes, o gordinho gado indo na frente e dizendo que as meninas estão com sorte, pois aquela masmorra era muito perigosa para iniciantes como as duas, já que estava infestada de esqueletos, mas ele iria proteger elas. A mulher ruiva diz ter medo de se machucar, mas o gado de armadura conta que elas só precisam se afastar e assistir. Porém, em caso delas se machucarem, ele mostra um saco cheio de poções de cura, dizendo ter tratamento. A mulher ruiva, impressionada, diz ter muitas poções caras ali. O homem, olhando para o grande charme da amigona, concorda e diz que tudo que elas precisam fazer é torcer por ele, enquanto o gado fica com cara de bobo, olhando para onde não deve, e a ruivinha fica sorrindo. A garota loira se pergunta o quanto essas poções valem e pensa que aquele homem deve ter muito dinheiro. Olhando para a garota ruiva, acredita que ela já deve ter percebido e por isso está se jogando em cima do homem. Mas vai fingir torcer um pouco e quando ele se distrair, irá roubar tudo. Em seguida, a lourinha começa a torcer, mas logo é cortada pela ruiva, dizendo que já que ela é uma aventureira, deveria fazer o reconhecimento do terreno andando na frente, enquanto se joga no gordinho com cara de idiota. Concordando, mas com um sorriso falso, a loira pensa que também irá matar essa mulher ruiva. O homem, percebendo a tensão entre essas duas, pede para esquecerem o reconhecimento. Porém, ao mesmo tempo, pensa que teve sorte, já que essa masmorra, na verdade, é para iniciantes, e somente o chefe poderia dar algum trabalho. Mas para isso, ele veio preparado. Enquanto o homem se perde em seus pensamentos, a loira questiona o porquê de não ter nenhum esqueleto. Afinal, o homem disse estar lotado de esqueletos ali, e a ruiva concorda, dizendo que já faz tempo que eles estão ali. O homem, nervoso, diz que é porque eles estão apenas na entrada, mas pensa que talvez alguém tenha feito uma grande limpa na masmorra recentemente. Em seguida, a ruiva, assustada, aponta e diz para olharem para uma pilha de ossos que costumava ser o chefe do lugar, enquanto os 3 observavam o corpo daquele esqueleto. O homem questiona o porquê já mataram o chefe. A mulher ruiva toca no crânio do esqueleto e diz que ele é enorme. O homem questiona se veio alguém antes deles. Enquanto isso, a loira pensa que está com azar, mas resolve que terá que atacá-los pelas costas. Até que chega o nosso prota esqueletinho. O homem, indignado, pergunta quem ele é, mas nosso protinha não diz nada. Então o homem tenta novamente perguntar quem é o prota, e até Ruivinha acha estranho e pergunta se ele não seria um monstro, enquanto a loira pensa que talvez ele seja um esqueleto. O homem acha aquilo uma besteira, pois nunca viu um esqueleto usando armadura. Vai conhecer o primeiro esqueleto com armadura agora gordinho. O prota diz que conquistou aquela masmorra e manda eles irem embora. O gado pensa que o prota deve ser bem mais forte que ele, então diz que não podem fazer nada e fala com as garotas que pode ser desapontador, mas eles deveriam ir embora. Então a loirinha, reclamando, diz que o gado tinha prometido essa masmorra e falando para o prota ao menos tirar o capacete enquanto falava com eles. Em seguida, descobrimos o nome dela. Seu nome é Rena, e o gordinho pede para que ela pare, mas a Rena continua falando para ele entregar todos os itens e que o cavaleiro iria acabar com ele. Olhando para o gado com os olhos de loba pidona e pergunta se o cavaleiro daria uma lição no prota. O cavaleiro gado se enche de uma coragem que ele não tem e fala que o prota não tem educação e deveria tirar o capacete. O prota, concordando, resolve tirar o capacete. Enquanto ele faz isso, a Rena, de costas, pensa que com essa luta ela poderia roubar até as coisas do prota também. Mas todos se assustam ao ver o nosso prota esqueletinho sem o capacete.
Eles comentam que realmente era um esqueleto, e o Prota, dizendo estar com pressa, pedem para eles saírem logo. Porém, o gado ri do protagonista, enquanto a garota ruiva tenta avisar que ele não deve ser um esqueleto normal. O gordinho, balançando os braços, diz que ele deve estar usando uma armadura que achou por aí e chama o Prota para o X1. Enquanto o Prota diz que seria melhor o homem desistir, ele tenta atacar o Prota, pensando que poderá se exibir, além de ter uma arma abençoada para matar esqueletos de forma mais fácil. O Prota, dizendo que avisou, desfere um golpe no gordinho que arrancou fora suas duas mãos. Enquanto o gordinho está surpreso, o Prota fala que é avisado para eles irem embora. O gordinho grita de dor, enquanto a rena fica maravilhada.